Olá, pessoal, super prazer estar aqui com vocês para a gente tratar de um assunto bacana, que são os contratos em espécie. Muitas coisas que vocês estudaram na parte geral, né, que ainda vou estudar, vocês vão aplicar aqui para poder entender um pouco melhor esses contratos em espécie que são peculiares, né? Cada um tem a sua peculiaridade e por isso é importante a gente também ter essa parte geral, né, dos contratos, principalmente a questão das características bem claras na nossa cabeça, tá bom? Então, hoje nós vamos começar a falar sobre um contrato que é muito presente no nosso dia a dia. Durante essas nossas aulas, né, vocês vão ver que os contratos em espécie, cada um que a gente for falar aqui, como por exemplo a doação, o contrato de seguro, o contrato de transporte, por aí vai, pelo menos um deles, eu acredito, que a gente já tenha praticado. Mas o contrato de compra e venda, ele é muito presente no nosso dia a dia, né, gente? Então, o Código Civil, ele traz lá algumas regras, algumas peculiaridades, no artigo 481, ele já começa trazendo o próprio conceito do que vem a ser um contrato de compra e venda, tá? Mas é isso que eu primeiro queria trazer para vocês, que é um contrato muito fácil da gente entender, porque a gente pratica o tempo todo a compra e venda. E como nós vimos lá na parte geral, a compra e venda, dentro das características do contrato, né, ela consegue realizar essas características, como, por exemplo, há um acordo de vantagem entre as partes, né? Então, vamos supor que eu vá comprar um pão, né? Uma dessas partes vai me entregar o pão, ou seja, a moça lá da padaria me entrega o pão e eu, em contrapartida, vou entregar o dinheiro para ela. Então, aqui é uma característica de bilateralidade, ou seja, eu estou levando o pão porque, na verdade, eu estou dando dinheiro, né? E ela está me dando o pão justamente porque ela está ganhando o dinheiro. Então, a gente vai ver também características de onerosidade, ou seja, na verdade, nós duas estamos perdendo, mas nós duas estamos ganhando também, e de uma questão sinalagmática, que também vamos ver o que vem a ser isso, ou seja, houve uma reciprocidade e na verdade, eu só comprei o pão porque eu dei o dinheiro, e ela só recebeu o dinheiro porque eu comprei o pão. Então, o pão e o dinheiro, eles estão diretamente ligados aí, tá? Então, nós vamos ver todas essas características, mas eu estou trazendo para vocês porque, às vezes, algumas pessoas não conseguem entender, né, que esse contrato de compra e venda, ele não está nas nossas relações, assim, tão corriqueiras, como, por exemplo, essa que eu acabei de citar. Mas ele está, assim, né, de uma forma mais informal, ou pode ser de uma outra maneira, como, por exemplo, a gente realiza o nosso sonho, né, de comprar a casa própria aí, e aí sim a gente faz um contrato de compra e venda formal, né, que depois a gente vai ver que é necessário fazer um registro para que a gente tenha mesmo, né, a propriedade desse imóvel e por aí vai. Então, são essas peculiaridades todas que a gente vai ver aqui. Eu vou compartilhar um PDF com vocês, para a gente já entender que logo, né, nessa primeira partezinha aí, né, nesse contrato de compra e venda, onde a gente fala dos conceitos, da fundamentação e das características, o código ele foi fiel e foi muito claro, né, a trazer aí para a gente no artigo 481 o conceito do que vem a ser um contrato de compra e venda, tá? Então, olha só, gente, o que traz o artigo 481 do contrato de compra e venda? Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa a outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Então, sempre quando a gente for falar em contrato de compra e venda, pensem nisso. O preço tem que ser pago, né, em dinheiro. Então, é um dinheiro. Porque se eu for trocar o pão por uma bala, né, eu não estou falando aqui de compra e venda, tá, gente? Então, tem que ser o pão por um dinheiro, né? Se eu for comprar uma casa, né, eu tenho que dar o dinheiro pela casa, né? Eu não posso, se eu fizer uma casa trocando ela por um sítio, eu não estou falando em compra e venda, sim, eu estou falando em troca, tá? Então, é importante esse conceito do artigo 481 para definir o que vem a ser essa compra e venda. Então, esse o próprio artigo, então, quando ele fala, né,
um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa. Quando esse contratante ele está se obrigando a transferir esse domínio, ele está perdendo, né? Então, com essa transferência, há uma onerosidade em relação a ele. E o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Então, quando esse outro também vai pagar o certo preço, há também uma onerosidade em relação a essa outra pessoa. Então, também é uma das características, né? Bilateral, porque os dois, na verdade, eles estão praticando aí, né, essa relação contratual, eles estão perdendo também, porque há uma onerosidade, mas ele é, na verdade, sinalagmático, porque tanto o que está sendo comprado e aquilo que está sendo vendido, eles têm relação de um com o outro, tá? E também tem uma característica comutativa. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, né, o que vem a ser essa característica de ser um contrato comutativo. Vocês vão ver também que o contrato de compra e venda ele pode ser aleatório, mas na maioria das vezes prevalece o contrato como comutativo. Bom, o contrato de compra e venda, ele consiste, então, na troca da coisa por dinheiro. Isso é importante vocês saberem, porque é a conceituação. Então, dessa forma, alguém se obriga a pagar o preço e a outra pessoa se obriga a transferir o domínio, tá bom? Aí o slide que mostra exatamente isso. Se eu compro um carro, né, eu perco aquele carro, mas eu vou ter também o dinheiro que eu queria, né, o preço que eu queria e vice-versa. Eu dou o dinheiro, mas ao mesmo tempo eu tenho esse carro aí. Então, aí, gente, trazendo para vocês as principais características, né, do contrato de compra e venda. É importante a gente saber. Então, é um contrato bilateral, sinalagmático, ou seja, eu tenho prestações para os dois lados, né? Não vai ser uma parte só que vai estar sendo perdendo, não, né? Na verdade, uma parte está perdendo e está ganhando e a outra também. É um contrato oneroso, porque há esse sacrifício patrimonial para ambas as partes, né? A gente vai ver, por exemplo, que nos contratos de doação, isso já não ocorre. Ou seja, você vai ter um sacrifício patrimonial no contrato de doação só por uma das partes, a outra não vai ter esse sacrifício. Na compra e venda, não. Existe para ambos. É um contrato comutativo, que eu estava falando para vocês. Imagine só, pessoal, vocês fazerem um determinado contrato, né? E nesse determinado contrato, você não ter a mínima noção de quanto que você vai pagar, por exemplo, quanto que você vai receber ao final daquele contrato. Então, isso daí é um contrato aleatório, né? E contrato aleatório, às vezes, você fala assim, poxa, eu jamais vou fazer um contrato aleatório. O contrato aleatório, ele é muito corriqueiro também, né? Quando, por exemplo, a gente participa de um determinado bingo, a gente está fazendo um contrato aleatório, a gente não sabe se a gente vai ganhar, né? Por exemplo, quando a gente compra sacas de café e aí a gente estabelece, né? X sacas de café, mas a gente assume o risco se acontecer algum problema ali, né, naquela safra e acaba que eu não vou recolher aquela quantidade de café que eu imaginava. É um contrato aleatório, né? Então, seja um contrato de risco, esse contrato acontece. No contrato comutativo, não. No contrato comutativo, o que acontece? A gente já sabe, mais ou menos, né? Vou voltar a compartilhar aqui com vocês. No contrato comutativo, a gente já sabe aí aquelas prestações certinhas que a gente vai pagar, né? Então, por exemplo, quando a gente vai lá na Caixa Econômica, né, fazer lá o contrato de compra e venda para nossa casa própria, então, eu vou fazer o contrato em 30 meses, tudo bem, mas nesses 30 meses, né, sei lá quanto tempo, né, eu vou cumprir com eu sei quais as prestações estão sendo estabelecidas aqui, que eu vou poder cumprir com elas, né? Então, eu tenho aí já delineado quantas prestações, como é que vai ser isso, diferentemente do contrato aleatório. Então, na compra e venda, acontece o seguinte, pessoal, a gente vai ver mais contratos de compra e venda onde vai aparecer o contrato comutativo, mas também pode ser uma compra e venda futura, como eu dei exemplo aqui para vocês, de uma colheita, né, e que aí é aleatório, a gente não sabe se a gente vai conseguir aquilo que a gente imaginava, um contrato de risco, tá bom?
e é um contrato consensual, né? Como vocês já viram, né? Ou então ainda vão ver lá na parte geral, esse contrato, ou seja, ambas as partes, elas estavam com aquela vontade, elas queriam pactuar, né? E assim fizeram, tá? Então, a gente coloca aqui essas principais características para vocês. É um contrato também que ele é translativo, isso é muito importante. Quando a gente fala, pessoal, do contrato de compra e venda, a gente precisa ter duas coisas em mente, né? O que esse contrato se refere aqui? A uma coisa móvel ou uma coisa imóvel? Quando esse contrato se refere a algo móvel, é importante que a gente entenda que a compra e venda em si, ela vai se efetuar com a tradição, tá? Então, é chamado um contrato translativo, né? Que traz aí esse compromisso do vendedor de transmitir essa propriedade. Quando a gente fala de imóvel, essa transmissão, ou seja, a pessoa vai ser proprietária daquilo com registro no cartório de registro imobiliário, tá? Então, o contrato de compra e venda, ele só traz o compromisso do vendedor de transmitir essa propriedade e promover a tradição, o registro. Então, o contrato em si, essa compra e venda, ela vai realmente se realizar a partir do momento da tradição. Ok, pessoal? Tudo bem? Espero que sim. Qualquer dúvida depois vocês entrem em contato comigo, tá? Mas é importante a gente saber essas características aqui do contrato de compra e venda. E quais são esses elementos, né? Quais são os elementos que constituem a compra e venda? Nós vamos ter as partes, né? As partes, elas devem ser capazes. E já aconteceu, né, de um aluno me perguntar, mas Elisângela, como é que fica, né? Então, se um determinado menor, ele vai lá na padaria, né, e ele compra, ele não poderia fazer, já que ele está contratando, né, já que é um contrato de compra e venda ali, ele é um menor, ele seria um incapaz, não poderia fazer isso, tá? Então, quando a gente fala, né, num contrato que as partes elas devem ser capazes, a gente está falando em algo mais formal, né, ou algo que, na verdade, possa ser uma prestação, pode ser um contrato feito de prestações, né, como, por exemplo, você vai no mercado e você está comprando ali durante um mês e, ao final do mês, você vai pagar aquele valor, né, isso é muito comum, era até mais comum em épocas, né, passadas, mas então era dessa forma. Nesse caso específico, você precisa de uma pessoa capaz aí para poder estar assumindo esse contrato de compra e venda, né? Então agora o menor ir lá na padaria, ele está com um dinheirinho dele, ele vai simplesmente fazer essa compra e venda, vai entregar o dinheiro e tal. Então aí a gente não vê nenhum tipo de problema. Vocês querem ver um exemplo? A gente estava falando aqui, né, dos contratos aleatórios, né, que é aquele que a gente não tem certeza, né, de quanto que a gente vai se beneficiar ao final. Aqui em Juiz de Fora tem um bingo, né, que é feito, um sorteio aos domingos do JF da Sorte. E nesse sorteio específico, os menores de 16 anos, eles não podem comprar, tá? Então, por quê? Porque é exatamente isso, é um contrato de compra e venda, né, que você está comprando aí a possibilidade de ganhar ou não. Então, nesse caso, você precisaria aí dessas partes capazes. Então, tudo que envolve, né, um pouquinho mais de formalidade, um pouquinho mais de incerteza, é necessário que essas partes aí, elas sejam capazes para poder fazer esse contrato aí de compra e venda, tá bom? Em relação à coisa, a coisa ela deve ser lícita, determinada e determinável. Eu dou sempre um exemplo que quando a gente estuda lá, né, na parte geral, mas será que se as partes elas tiveram, né, a vontade de pactuar, elas vão pactuar e vão produzir aí um efeito no mundo jurídico e por aí vai. O importante é a gente imaginar o seguinte, o que essas partes pactuaram, né, gente? Porque se elas pactuaram um objeto ilícito, na verdade, isso não vai poder vigorar, né? Então, vamos supor aqui que eu entre em contato com uma amiga minha, né, uma amiga de longa data, e eu falo com ela, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um contrato aqui, um contrato que vai render pra caramba pra gente, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou plantar uns pés de maconha
lá na minha casa, e depois disso você industrializa, né, essa maconha plantada lá e a gente vende. Então é um contrato que a gente vai fazer, vai ser 50-50 e vai dar tudo certo, né? Então, até poderia, é um acordo de vontades, a gente vai produzir efeito no mundo jurídico, né? Foi feito aí em comum acordo, então a gente até poderia, mas não pode. Por quê? Porque a gente está aí contratando, a gente está pactuando um objeto ilícito, e isso não é permitido, tá bom? Então a coisa, ela precisa ser lícita. Esse objeto, gente, além de ser lícito, ele também tem que ser determinado. Né? Então, o objeto que você está querendo, ele tem que ser determinado. Então, eu quero comprar, por exemplo, um determinado táxi. Então, eu tenho que dizer, mas que táxi é esse? Ah, é um táxi que tem a placa X, né? Que ele tem o chassi X, ele é da marca tal, né? Ele é da cor tal, ele é de determinada frota. Então, na verdade, eu dou as características, né, específicas desse objeto, determinando esse objeto, tá? Mas, às vezes, o objeto ele não é determinado, mas pode ser, dentro ali do que a gente pactuou, ele pode ser determinável. E aí, nesse determinável, ele fica um pouco mais aberto, mas ainda é possível a gente determinar. Então, eu posso, por exemplo, querer um táxi qualquer de uma determinada frota. Ok? Sendo assim, se eu tiver as pessoas capazes, se eu tiver os objetos aí, né, sendo lícito, determinado ou determinável, tá tudo ok e a gente pode celebrar esse contrato de compra e venda. Então, a coisa deve ser de propriedade do devedor. Isso aqui é muito importante, que a gente vai passar para agora. Além disso, né, da gente ter essas partes, da gente, essa parte ser capaz da coisa, né, do objeto, na verdade, ser lícito, determinado ou determinável, eu vou falar aqui que às vezes vocês vão falar assim, mas isso aí é óbvio, não é, né? Para a gente vender uma determinada coisa, essa coisa precisa ser nossa, né? E aí pode até surgir a dúvida, mas como assim, né? Existe muitos casos chamado de non-domínio, né? Essa venda non-domínio, ou seja, você vende uma coisa que não é sua, e aí vai levar a uma situação onde vai ser preciso anular aquela compra e venda, tá, gente? Então, nesses casos, a lei nos faz concluir que a venda non domínio é caso de ineficácia perante o seu real proprietário. Então, de repente, é vendido uma coisa por uma pessoa que não tem a propriedade daquela coisa, né? Mas como é que isso é possível? É possível sim, gente, é possível por meio da fraude. Essa fraude acontece de várias formas, né? Por exemplo, falsificação de escritura pública é um dos motivos, né? Uma procuração aí otorgando ao estelionatário poderes para venda de imóveis de terceiro. Então, às vezes, essa pessoa, né, ela não tem isso, mas ela não tem essa competência, essa autorização para poder fazer a venda, né? Ela não tem essa procuração, mas ela acaba fazendo por meio de uma determinada fraude. Isso acontece muito. E essa questão aí ela vai ganhar um maior relevo ao se questionar em quanto tempo a vítima, o real proprietário, pode demandar pela nulidade do negócio fraudado. Tá? Então, o que é o ideal? Identificar isso o mais rápido possível, né? E requerer aí que haja a nulidade. Nós temos aqui, eu vou mostrar para vocês, né, um caso específico disso aí, né? Vamos interromper aqui. E vocês vão ver que, infelizmente, é mais comum do que a gente imagina. Vou compartilhar aqui. Deixa eu ver aqui, pessoal, só um minutinho. Uma guia. Vamos lá. Então, olha só. Nós temos aqui, ó, venda não domínio e prescrição. Distinção quanto aos vícios do consentimento. Então, são vários os expedientes fraudulentos que podem ser utilizados para ludibriar
um desavisado comprador, tá? Então, na compra e venda, né, principalmente de um determinado imóvel, é preciso ter muito cuidado, é preciso fazer determinados determinadas checagens, né, para que não haja o prejuízo. Então, a venda não domínio de um imóvel, pessoal, significa uma venda por quem não é proprietário e, por isso mesmo, jamais ela poderia dispor de um bem que não lhe pertence, tá? Então, são vários os expedientes fraudulentos que podem ser utilizados, como a gente falou, né, para aquele comprador mais desavisado, como a própria falsificação também. E a terceira turma do STJ, ela, sobre a relatoria do ministro Paulo de Tarso, refutou a pretensão de cartório que invocava a prescrição do direito de ação relativo aos demais vícios de um negócio jurídico. Para o STF, a situação acarreta a nulidade absoluta da compra e venda, ou ao menos a sua total ineficácia perante o real proprietário, que não se sujeita, por essa razão, aos prazos comuns de anulação do negócio por vício de consentimento. Então, aqui eu estou trazendo para vocês, né, uma matéria mesmo a respeito de um julgado que fala isso, dessa questão, né, onde que de repente esse comprador ele se vê numa situação que foi de fraude, né, e que aí a gente sai até mesmo do direito civil para poder chegar até no direito penal, né? Muitos casos vão parar aí na delegacia por conta disso, por causa de fraude, mas é algo que, infelizmente, não é uma exceção. Acaba sendo muito mais uma regra, né? Em muitos casos acaba sendo aí um prejuízo danado para o comprador, tá? Então é preciso, destacando aqui para vocês, essa questão também que vocês podem encontrar, né, que é essa venda não domínio, ou seja, uma pessoa que vende aquilo, mas que, na verdade, ela não tem a propriedade daquele bem. Isso vai acarretar na nulidade. Ok, pessoal? Nós vamos falar um pouquinho também aqui sobre preços, né? E o preço começa lá a partir do artigo 487. Depois eu queria pedir isso para vocês, que vocês dessem uma olhada, né, no Código Civil, em todos os artigos, a partir do artigo 481, que vai falar um pouco aí dessa questão do contrato de compra e venda, tá? Então, é importante, depois dessa aula, vocês darem uma lida aí em todos os artigos. Então, nós vamos falar um pouquinho do preço também, que é algo que o Código Civil, ele traz aí para gente a partir do artigo 487. Vou compartilhar aqui a tela. Só um minutinho aqui. Então, o preço, gente. O preço ele deve também ser certo e determinado em moeda nacional corrente e por um valor nominal, tá? E a gente vai ver então algumas características especiais de preço. Em relação a isso, né, de ser uma moeda nacional corrente, é importante a gente identificar o seguinte, porque vocês pode surgir a seguinte dúvida, né? Mas, por exemplo, o jogadores de futebol, né, às vezes eles fazem contratos e esses contratos, eles não são em dólar, né, eles são em dólar, na verdade, né, esses contratos, eles não são em moeda nacional. Então, por exemplo, pode ser estipulado até uma compra e venda de um determinado jogador em dólar, mas isso vai ser convertido na moeda nacional, tá? E aí tem algumas categorias, né, especiais de preço. Existem algumas categorias que a gente vai elencar aqui. Por exemplo, o preço por cotação é admitido no artigo 487. Então, nos casos de compra e venda em que o preço está fixado com base em um determinado índice, tá? Então, por exemplo, pode ser um parâmetro mesmo que você vai utilizar. Então, nós vamos fixar uma determinada compra e venda de acordo com a cotação do ouro, né? Então, quando o ouro tiver na determinado valor ali, né, a gente vai utilizar e fazer essa nossa transação aí, tá? Só que vai ser convertido aí em matéria, em questão de moeda nacional, ok? Então, vamos lá.
preço por avaliação, artigo 485 é uma outra característica, tá? Então, a gente tem esse primeiro do artigo 487, que vai trazer aí essa questão dos parâmetros dos índices. Outro preço, que vai ser o preço por avaliação, no artigo 485 também. A fixação do preço pode ser deixada ao arbítrio de terceiro, que os contratantes logo designarem ou prometerem designar também, tá? Então, vamos supor, a gente não consegue entrar num determinado acordo, né, de quanto que a gente vai estabelecer. Então, o que acontece aí? Por exemplo, a venda de um imóvel, né? Eu estou vendendo, outra pessoa está comprando. A gente não consegue chegar num acordo. Então, a gente pode chamar 3 imobiliários que vão fazer essa avaliação desse preço para identificar qual que é um preço médio, né, que a gente pode estabelecer e que vai ser bom para mim, vai ser bom também para aquele que vai comprar, né, para quem está vendendo, para quem vai comprar. O artigo 488 traz lá que, convencionada a venda sem fixação de um preço ou de critérios para sua determinação, se não houver um tabelamento oficial, entende-se que as partes se sujeitam ao preço corrente nas vendas habituais do vendedor. Então, vamos supor que existe um contrato onde não foi pactuado entre as partes uma fixação de preço, não foi fixado, né? Então, esse contrato ele foi feito, por exemplo, na hora lá, né, de vender, o que acontece? Entende-se que essas partes aí, elas vão se sujeitar a um preço que seja habitual desse vendedor, por exemplo, né? Alguém que mexe com o imóvel, por exemplo, né? Então, ele sabe numa faixa, num determinado local, qual que é a faixa de preço daquele bairro, né? Normalmente, quando ele vende aqueles apartamentos, é um apartamento de 3 quartos, com suíte ou não, se tem piscina, se não tem, né? Então, ele consegue ter uma média aí e acaba sendo submetido a essa situação. Atenção aqui para esse slide, a nova regra introduzida no direito brasileiro pelo Código Civil de 2002 permite, em caráter excepcional, que o contrato de venda seja realizado sem a expressa menção a preço, no caso de haver tabela oficial, ou no de ser o vendedor pessoa que realize vendas com habitualidade, hipótese em que o preço que serve de base a seus negócios pode ser utilizado como base. É o que a gente acabou de explicar aqui, tá? Então, se um determinado contrato não foi estabelecido ali um determinado preço, aquele, né, que já tem uma habitualidade com as vendas e pratica um determinado preço, esse preço, ele pode aí prevalecer. Outra característica em relação ao preço, gente, é o preço unilateral. Então, esse preço unilateral a gente tem que entender direitinho, porque às vezes a gente pensa assim, mas eu que estou vendendo, né? Eu posso estabelecer o preço que eu quiser, mas não é bem isso que o artigo 489 do Código Civil ele traz, não. Esse artigo, ele consagra a nulidade mesmo da compra e venda se a fixação do preço ela for deixada ao livre-arbítrio de uma das partes. Então, na verdade, o que o Código ele quis proteger com isso, né? Proteger a questão dos cartéis. O cartel, ele é formado e, na verdade, as empresas, né, aquele conglomerado que forma esse cartel de empresas, eles fixam um determinado preço e eles vão praticar ali as suas ações comerciais em cima daquele preço e isso prejudica extremamente o consumidor, porque você não tem onde mais, né, buscar um preço mais barato. Você interfere justamente na livre concorrência aí. Então, isso fica complicado. Então, o Código Civil ele vem com essa ideia também, tá? Se houver essa arbitrariedade, né, então o artigo 489 ele traz essa possibilidade de nulidade desse contrato de compra e venda quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes da fixação do preço. Aí, o que acontece? Essas empresas, muitas vezes, elas fecham um determinado preço e acaba lesando o consumidor, tá? Então, gente, esse cartel, né, para quem não sabe o que vem a ser esse cartel, ele acontece quando, então, 2 ou mais empresas de um determinado ramo atuam em conjunto com o controle do mercado onde elas estão inseridas. Então, quando existem aí empresas que formam um cartel, a quantidade produzida e os preços, eles são combinados entre eles. Então, de maneira que torna uma grande fatia de lucro para cada uma delas. Vou dar um exemplo para vocês, né, que acontece muito em relação à cartelização, que é
postos de combustível, né? Aqui mesmo na minha cidade, em Juiz de Fora, a gente tem um problema sério em relação com os postos de combustível. Qualquer lugar que você for, eles vão praticar aquele mesmo preço. Então, assim, o consumidor ele fica extremamente prejudicado, né? É um preço colocado de uma maneira unilateral. Então, esses contratos, eles podem ser nulos, ok? Pessoal, a gente continua, né, na nossa próxima aula. Qualquer dúvida, por favor, vocês mandem aí mensagem, entrem em contato comigo, e na próxima aula a gente dá continuidade, né, a respeito aí das outras peculiaridades, a respeito dos preços, das características do contrato, entendendo e desvendando mais um pouquinho esse contrato de compra e venda. Até a próxima, tá?